Vamos ler então, que diz assim, Êxodo capítulo 3, versículo 14 e 15. Disse mais Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: O eu sou me enviou a vós. Disse mais Deus a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Repita comigo: Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Mais uma vez: Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Diga assim: meus irmãos, eu sei que eu estou dentro de uma igreja muito madura, que ao longo dos anos tem recebido bons pregadores da palavra. E quando nós temos uma igreja desse nível, desse porte, há uma exigência sobre o que o pregador vai pregar em nossa festa. E nós que gostamos da palavra, nós exigimos muito a melhor mensagem, o melhor tema, a melhor pregação. E é isso que fazemos. Quando acaba o congresso, as comparações começam. Eu gostei do primeiro dia porque fulano pregou sobre isso. Não, eu gostei mesmo da mensagem do segundo dia porque foi melhor. Outros já dizem: não, já gostei do último dia porque foi mais simples, mas mais objetivo. Eu sei de toda essa responsabilidade, todo esse peso, o que se pensa do que vai ser pregado, basicamente no texto que lemos, porque é muito simples. E quem sabe alguém pode perguntar: será que vai ser uma daquelas mensagens simples, arroz com feijão? Uma mensagem simples, mas profética, porque se fosse pela minha vontade, diante de Deus, falo isso daqui, diante de vocês, eu pregaria outro texto, pregaria uma mensagem assim mais forte, na minha visão como pregador. Mas eu sou profeta, Deus mandou pregar aqui, é aqui que eu vou pregar. Um arrozinho com feijão, mas tenho certeza que se eu me colocar aqui e falar tudo o que Deus mandar, e se você adorar a Deus como deve ser feito, meu irmão, nós vamos ver milagres aqui essa noite. Porque, em primeiro lugar, não vim aqui para pregar, para dizer que prego. Não vim aqui para competir com ninguém que vai pregar depois de mim. Vim aqui para ser profeta para quem quer ouvir a voz de Deus. E se você quer ouvir, levanta a mão e diga: fala, porque eu quero ouvir tua voz, Senhor. Mas eu quero pregar hoje sobre o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ao longo dos anos, nós temos ouvido muitos pregadores pregarem e dizer que o nosso Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ouvimos hinos que falam que ele continua sendo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Nas escrituras sagradas existem muitas referências em que o próprio Deus diz que ele é Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Se percebe que Deus gosta na Bíblia de ser chamado, de ser usada esta expressão, sendo ele chamado ou comparado como Deus do grande Abraão, do grande Isaque e do grande Jacó. Na minha curiosidade de pregador, eu perguntei para Deus o que isso tinha de importante para ele. Eu precisei ir na raiz. Eu precisei ir em uma passagem que Deus se manifestou como Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e se apresentou a alguém dizendo que gostaria de ser chamado com esta expressão. E não existe outra referência melhor do que o chamado de Moisés. Quando nós lemos a manifestação de Deus para Moisés, como foi, no monte que foi, a maneira que a glória de Deus desceu, o fogo que queimava, mas não consumia, a forma que Deus se apresentou a ele, nós ficamos muito impactados com a presença do Senhor e vemos um Deus que se manifesta na vida daqueles que tem chamado. Diante desse chamado de Moisés, a Bíblia diz que quando Deus começa a negociar com Moisés, que ele deveria ser o libertador, porque já tinha se findado os 400 anos de promessa, em que Deus colocaria o seu povo em uma terra cativa, alheia, e depois dos 400 anos, Deus tiraria o seu povo daquela terra e daria para eles uma terra que mana leite e mel. Já era o tempo da promessa se cumprir. Deus então apresenta a Moisés, quando Moisés tinha os seus 80 anos de vida, e diz para ele que tinha uma missão, dele libertar Israel, dele negociar com o faraó. Moisés disse que queria sinais. Deus assim dá sinais diante do cajado de Moisés, que vocês conhecem, mas isso parece que não foi
foi o ideal para Moisés. Moisés queria um sinal maior. Moisés queria estabelecer com Israel um contato pessoal, íntimo e verdadeiro. E Moisés disse ao Senhor: Senhor, quando eu me apresentar a Israel, eu vou me apresentar a eles depois de 40 anos. Tem gente que não vai lembrar de mim, porque saí de lá muito pequeno. Como eles vão identificar que sou teu profeta? Como eles vão identificar que eu sou o libertador? Que eu sou aquele que o Senhor enviou? Me diga um nome, me diga uma frase, me diga alguma coisa que o teu povo te identifica como Deus. E Deus, quem sabe, pensou e disse: olha, Moisés, se você quer que eles se identifiquem eu como Deus, você vai dizer para eles que o eu sou enviou a eles. Moisés não fica convencido, porque parecia que Moisés, quando dissesse o eu sou me enviou a voz, parecia que ele poderia estar usando o seu ego para falar com Israel. E Moisés disse: Senhor, me perdoe a minha honestidade, eu preciso de uma palavra mais forte, eu preciso de uma frase-chave, de uma palavra que estabeleça uma intimidade do Senhor com a sua nação, que quando eu digo o Deus tal me enviou a voz, eles comecem a chorar, o seu coração se aquece, eles sentem a sua presença e começam a dizer: verdadeiramente esse é o enviado. Deus disse: Moisés, se você quer que o povo saiba que eu te enviei, se você quer que o povo tenha uma emoção lá em cima, diante daquilo que eu falar na tua boca, você vai chegar diante deles, vai reunir o meu povo que está orando para ser liberto e vai dizer para eles esta frase vai bastar, esta frase vai marcar. Tu vai dizer para eles que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó enviou a eles. Isso vai bastar. Moisés foi, e quando Moisés chegou lá, Moisés não precisou usar muita coisa. Ele olhou para Israel, ele olhou para aquela nação, ele olhou para aquele povo, para aqueles quase 3 milhões de pessoas e disse: eu sou aquele que Deus enviou para libertar vocês. E para saber que Deus fala com vocês hoje, para saber que Ele vai libertar vocês, o Deus de Abraão. Quando ele disse o Deus de Abraão, todo mundo começou a estremecer. O Deus de Isaac, começaram a glorificar. O Deus de Jacó, o mesmo Deus dos vossos pais, o Deus que fez a promessa, o Deus que prometeu, o Deus que vai realizar. Ele disse que o tempo da vitória chegou, que o dia do cumprimento da promessa é chegado. Ele vai tirar vocês daqui, vai dar uma terra que mana leite e mel, e vocês verão a glória dele e dirão que ele é Deus das vossas vidas. Quando ele disse isso, bastou para convencer 3 milhões de pessoas que começaram a acompanhá-lo para libertar esse povo no meio daquele homem tão malvado que foi o faraó. Você conhece a história, sabe que veio 10 pragas, eles foram libertos, o mar vermelho se abriu, 2 anos no deserto, 38 anos pagando o preço, a consequência do pecado, depois terra prometida com Josué. Mas o que eu quero dizer é sobre a expressão Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Uma nação foi convencida por uma frase, uma nação foi convencida por uma expressão, mostrando que quem tem intimidade com Deus sabe quando Deus fala e quando Deus não está falando. É tão bom nós termos intimidade com Deus, é tão bom a gente saber quando Deus fala conosco, é tão bom a gente vir para o culto e não precisar muita coisa para convencer que Deus está falando conosco. É tão bom ver alguém que ainda conserva a intimidade com o Senhor. E ora que a intimidade de Deus não é para qualquer um. A Bíblia diz no Salmo 25:14 que a intimidade de Deus é somente para aqueles que temem ao Senhor. E o que me chateia, o que me entristece é que talvez no meio de tanta gente, pouquíssimas pessoas ainda têm intimidade com Deus, que oram e ouvem a voz de Deus, que fala: Senhor, estou aqui. Deus responde: eu estou chegando, meu servo, eu vou fazer. Na nossa vida não pode faltar intimidade, sensibilidade, comunhão com Deus, porque cristão que não tem sensibilidade, comunhão com o Senhor, perde qualquer batalha e não vence diante dos obstáculos da vida. Mas quem tem a presença de Deus na vida, quem tem intimidade com o Senhor, quando está no culto, quando está na peleja, na luta, ele abre a boca, Deus decreta a vitória, o milagre chega, a glória desce, a unção se manifesta. E eu pergunto aqui, diante de tanta gente, será que ainda temos pessoas que têm intimidade com Deus, que ainda fala, Deus manda fogo do céu, que levanta a mão para adorar e Deus responde com um milagre? Eu pergunto, se você ainda tem intimidade, levanta a tua mão e começa
xerebacanto yabachou é mandaracatu yaba. Ele mandou yamanchou é baue, é baue, tiquebauando é bacanto yama. Levante a tua mão como sinal de vitória. Levanta ela bem alto juntamente com a mão do seu irmão. Chacoalha como se tivesse uma bandeira para lá e para cá, Senhor. Abre a tua boca e eu quero que você estabeleça a tua intimidade com Deus agora, porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me enviou aqui esta noite. Se você acredita que Ele vai fazer alguma coisa aqui, abra a boca, recheia o céu de glória a Deus. Adore a Deus, glorifique o Senhor. Se você não gosta de dar glória, você está na igreja errada, meu irmão. Se você não gosta de barulho, aqui não é lugar para você. Aqui é lugar para quem adora o Deus que merece adoração. Aqui é lugar para quem glorifica o Deus que merece a glorificação. Aqui é lugar para quem louva o Deus que merece perfeito louvor. É congresso, é festa, é poder de Deus. Final do ano agora que passou, eu fiz uma viagem missionária. Digo missionária porque foi missionária. Talvez alguém, pode ser que não acredite nessa expressão quando eu disser onde eu fui. Mas eu fiz uma viagem missionária para a Europa. Falo missionária porque fui ganhar almas lá. Quem me conhece sabe qual é a minha visão. E quando fui pregar na Europa, alguém disse para mim que eu não poderia ser como eu era aqui no Brasil, na Europa, porque as portas se fechariam para mim. Que eu não poderia tocar cavaquinho, não poderia profetizar, não poderia expulsar demônio, não poderia fazer um monte de coisa. Porque se eu fizesse isso, as portas iriam fechar para mim. Eu fiquei preocupado porque eu não sei pregar sem profetizar. Eu não consigo pregar sem falar em língua estranha. E nem muito menos não consigo deixar de tocar cavaquinho, porque eu casei com esse instrumento, ele casou comigo e a Melissa não tem ciúme. Então eu pensei, bom, se eu não posso pregar do jeito que eu prego, se eu não posso falar em língua do jeito que eu falo, se eu não posso profetizar do jeito que Deus me usa, se eu não posso tocar cavaquinho, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou embora. Fui orar a Deus. Quando eu orei a Deus, Deus falou comigo: seja você, porque quem abre porta sou eu, e quem fecha a porta sou eu também. Ah, meu irmão, bastou para eu endoidar. Eu não vi a hora de pregar no culto. Me levaram numa igreja para pregar. Eu catei o microfone, saudei com a paz do Senhor e disse: Deus vai dar um sinal aqui dentro agora. Quando eu disse Deus vai dar um sinal aqui dentro agora, uma moça caiu endemoniada no meio de todo mundo. A igreja inteira levantaram os irmãos das cadeiras e começaram a correr para fora na porta com medo. E quando eu olhei todo mundo correndo, eu disse: por que é que vocês estão correndo? Isso é só um demônio, vamos expulsar. Ela vai ser liberta. E as pessoas falavam em castelhano: não, ela está amaldiçoada, é o demônio, é o diabo, vamos embora daqui. E eu disse: meu Deus, esse povo não é crente. Perguntei: quem é cristiano aqui, quem é evangélico? Todo mundo levantou a mão. E eu disse: vocês estão com medo de uma moça que está possessa de espíritos malignos? E Deus falou para mim: está vendo, meu servo, aqui falta intimidade. Essas pessoas têm medo do diabo, perderam a minha autoridade. Expulse. Quando eu expulsei o demônio da vida da moça e comecei a pregar, quando eu comecei a entregar revelações, as pessoas ficavam com medo de Deus falar coisas que elas não queriam ouvir. E eu disse: meu Deus, que evangelho que é esse? Que povo que é esse? Deus disse para mim: está faltando intimidade. Eles perderam a intimidade comigo. A origem é cristã, pentecostal, mas seja você, porque eu vou fazer milagre neste lugar e a minha glória descerá aqui. Quando eu comecei a pregar, Deus me abriu portas em cima de portas. Eu fui para pregar em uma igreja, um país. Eu preguei em 38 igrejas, vários países da Europa.
Eu jamais imaginava que eu ia lá para ganhar tantas almas. Nós ganhamos uma centena de almas para Jesus, eu e a Belissa, para a glória do Senhor. Quando nós estávamos voltando embora, os irmãos pediam: fiquem aqui, pelo amor de Deus. E eu dizia: por quê? Porque aqui falta homens de Deus como vocês, falta a presença de Deus que vocês têm. Aí eu venho numa igreja dessa tão abençoada, vejo gente aqui que é batizado com o Espírito Santo, tem dom espiritual, e faz tempo que está sem adorar a Deus. Tem gente que está fazendo força para sentir a presença de Deus. Não pode faltar a intimidade. Nós precisamos sentir essa presença. Nós precisamos dessa presença. Levanta a tua mão, adore a Deus. Adore a Deus. Se você entende que o Deus de Abraão está aqui dentro, adore a Deus, adore o Cordeiro, adore o Cordeiro de Deus, adore aquele que venceu a morte, adore aquele que derramou o sangue dele na cruz do Calvário para você, adore aquele que estabelece intimidade com a igreja. Ai, amandaracalabachore-bacalaba. Quando nós falamos Deus de Abraão, a única palavra que vem da nossa cabeça é esta: promessa. Repita comigo bem alto: promessa. Porque quando a gente estuda a história de Abraão, nós só pensamos no Deus que faz promessa. Porque foi assim que aconteceu com ele. Deus se manifestou e disse: sai do meio da tua parentela, que te mostrarei aonde deves ir. Te darei uma descendência muito numerosa. Sobre essa descendência constituirei meu povo, sobre este povo a minha nação, e colocarei eles numa terra que mana leite e mel. Deus de promessa. O interessante, quando Deus se manifesta, provando que Ele é Deus de promessa para Abraão, Abraão ouve a voz do Senhor e sai. Muita gente pergunta: como que um homem pode sair de repente de onde ele está, só porque ouviu a voz? Vocês vão entender o que eu estou falando. De Deus que falou com ele no meio do nada e disse: abandona tudo que você tem, sai em direção, que quando você começar a caminhar, eu vou mostrar onde você deve ir. Muita gente pergunta: como que Abraão ouviu a voz de Deus assim tão nítido? Porque quando a gente estuda a história de Abraão, nós descobrimos que Deus se manifestou a Abraão antes de Gênesis 12. Gênesis 12 é o que a Escritura relata, mas Deus já tinha convencido Abraão que ele era Deus antes de Gênesis 12. Abraão não era uma pessoa assim tão boazinha de coração, porque ele morava numa região muito pagã e ímpia. E a terra de Ur dos Caldeus, a Mesopotâmia, quem conhece de geografia sabe que hoje é o Iraque. Abraão foi conterrâneo de Saddam Hussein. E com todo respeito, sem racismo, as pessoas daquela região são pessoas duras, são pessoas de natureza fortes. Abraão foi conterrâneo de Saddam Hussein. Alguém pode perguntar: mas como Deus convenceu ele? O Flávio José, que foi um grande historiador judeu, ele disse que o pai de Abraão era um grande escultor de imagens de gesso, de escultura, e era um grande idólatra. E diz o Flávio Joséfo que Abraão tinha ouvido Deus falar com ele no meio de sua casa, e Abraão tinha se entregado ao Senhor, mas a sua família ainda não sabia qual era o Deus que tinha se manifestado a ele. Abraão viu seu pai todos os dias fazendo imagens de esculturas. Um dia Abraão ficou revoltado, pegou um machado, quebrou os ídolos menores que o pai tinha feito, e conservou um ídolo gigantesco. Colocou o machado na mão do ídolo maior e disse: quando meu pai voltar, ele vai ver os ídolos menores quebrados e vai dizer assim: o que aconteceu? Aí eu vou dizer para ele: o ídolo maior quebrou os ídolos menores, e meu pai vai abrir os olhos. Foi isso que Abraão pensou e foi isso que ele fez. Quando o pai chegou, viu os ídolos quebrados, perguntou: Abraão, meu filho, quem foi que fez isso? Abraão disse: o senhor não vê que quem fez isso foi o ídolo maior, que ficou revoltado com os ídolos menores, e ele quebrou todos com esse machado? O pai de Abraão disse: filho, sou eu que faço esses ídolos, eles são feitos pelas minhas mãos. Eles têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm mãos, mas não fazem nada, têm pés, mas não caminham.
caminho. Isso daí é uma imagem, isso não é Deus verdadeiro não. Abraão olhou para o pai e disse: então se não é Deus verdadeiro, por que é que o Senhor serve eles? Abandone esses deuses e venha servir o Deus que falou comigo. Venha seguir o Deus que disse que vai me dar uma grande nação. Quando Abraão disse isso, ele convenceu parte de sua família, provando que quando Deus tem chamado na vida de alguém, Deus chama essa pessoa, Deus escolhe essa pessoa antes dela aceitar Jesus. Não pensa você que quando você aceitou a Jesus foi o dia que começou o chamado de Deus na tua vida. Se você é um escolhido, Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe. Quando ninguém achava que você não seria nada, Deus apontou o dedo dele no meio de 7 bilhões de habitantes do mundo e disse: é você que eu escolho, é você que vou fazer uma obra, é você que vou salvar, é a tua casa que eu vou fazer uma grande obra e vou provar a minha palavra. Meu irmão, você não é qualquer um, você não é troco de bêbado em bar, você é menina dos olhos de Deus, servo do Senhor, perfume de Cristo, embaixador de Deus da terra. Ai daquele que tocar em você, o Deus de Abraão, ele ainda te guarda. Quem é escolhido, levanta a mão e adore a Deus. Quem é escolhido, levanta a mão e adore a Deus. Coloque ela no ombro da pessoa que está do teu lado e diga para ele: você não é qualquer um não. Diga para ele: você é escolhido. Diga para ele: você é escolhido. Você é escolhido. Quem é escolhido, adore ao Deus que fez a escolha. Aí manda racalaba chore bagalaba. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Abraão, promessa. Nos 25 anos do esperada promessa que Abraão teve que fazer, nós vemos o Deus que disse para ele promessas poderosas de dar um filho, de dar uma grande nação. Na visão, na ótica humana, talvez Deus pôde até tardado na visão do homem na vida de Abraão, porque foi isso que Sara fez. Disse para Abraão: faz 10 anos que Deus prometeu que vai nos dar um filho. Coabita com a egípcia Agar e gere tua descendência. Abraão tinha 85 anos quando ouviu isso. Quando ele tinha 86 anos, nasceu o Ismael. 25 anos depois de Gênesis 12, 14 anos depois de Ismael, Deus visita Sara e dá para ela o filho da promessa, o Isaque. Com riso o gerei, provando que quando Deus promete, Ele cumpre. Você sabe o que me alegra? É saber que servimos um Deus que não é político. É saber que servimos um Deus que é maior do que o homem. É saber que servimos um Deus de Números 23 e 19, que diz que não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. O que me alegra é saber do Deus que disse em Mateus 24, 35, que passará os céus e a terra, mas a palavra dele não há de se passar. É saber que servimos o Deus de Isaías 55 e 11, disse que a palavra que sai da boca dele, essa não tornará vazia. É saber que servimos um Deus de Abraão, que disse em Hebreus 6 e 15, e tendo paciência Abraão, ele alcançou a promessa. É saber que esse Deus não está encostado pelo INSS nem aposentado. Em Hebreus 13 e 8 diz que ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele ainda é Deus de Abraão, ele ainda faz promessa, ele ainda faz promessa, ele ainda realiza a promessa. Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer que a promessa dele na tua vida não está morta nem enterrada, ela ainda continua de pé. O Deus de Abraão que fez a promessa, logo logo ele vai envergonhar o teu inimigo e vai te dar vitória pelo poder da palavra. Quem é que acredita nesse Deus poderoso? Quando falamos Deus de Isaque, falamos do Deus que cumpre a promessa. Meus irmãos, escute o que vou dizer. É muito gostoso, muito bom, e sejam sinceros, nós recebemos uma promessa de Deus, ouvimos uma profecia, ver Deus usar um profeta em revelação e falar coisas profundas conosco. Quem é que não gosta disso de vez em quando? Eu não estou dizendo profetada, estou dizendo revelações e profecias de Deus. De vez em quando é gostoso ouvir. Se você concorda, diga amém. Mas sejam sinceros, melhor do que ouvir promessa e profecia
é ver a promessa se cumprir nas nossas vidas. Por isso que Deus se manifesta, pastor Nilton, como Deus de Isaac. Porque o nome Isaac significa com risos o gerei. E quando falamos de Isaac, falamos do Deus que cumpre a promessa. Falamos do Deus que cumpre a promessa. Olha para o teu irmão e diga: o Deus de Isaac ainda continua trabalhando. É muito bom ouvir Deus falar assim, ó: eu vou salvar a tua família. Mas o melhor é ver a família salva. É muito bom ouvir Deus falar assim, ó: eu vou abrir uma porta de emprego, vou prosperar até o caminho. Mas o melhor é estar trabalhando e estar com um caminho próspero. É muito bom ouvir Deus falar: eu vou curar você dessa enfermidade. Mas o melhor é ser curado dessa enfermidade e não tomar mais remédio. É muito bom ouvir Deus falar: eu vou renovar a tua vida. Mas o melhor é entrar dentro de um culto desse e ser renovado por Deus, e a promessa dele ser cumprida na nossa vida. Eu não sei se você acredita no que eu vou lhe dizer, mas Deus me trouxe aqui para te dizer que para a vida de muitas pessoas hoje, Ele não está se manifestando como Deus de Abraão. Ele está se manifestando como Deus de Isaac, o Deus que cumpre a promessa. Deus me trouxe aqui para te dizer: chega de receber profecia, chega de receber revelação. Está na hora de ver Deus fazer, está na hora de ver Deus realizar. Tem gente aqui, pastor José Neto, que está cansado de receber profecia, está cansado de receber revelação. Deus está dizendo: cansou? É porque está na hora do Deus de Isaac chegar na tua vida e a promessa ser cumprida. Vai chegar, vai chegar, vai chegar. Quem sabe é hoje, quem sabe é hoje. Aí manda racalabaxereba calabahaya. Coloque a mão no ombro dele agora. Dá um chacoalhão santo. Alamanduia cabandara cadara bandara cabandaia. Alamanduia cabandara cabanchorebada. Alamanduia cajoreba candoema. Alamanduia cabandara catuiabaia. Alamanchoria catuiamahaya. Alamanchoria bandaia. Profetiza alguma coisa para ele aí. Diga para ele: Deus vai cumprir. Deus vai cumprir. Deus vai cumprir a promessa. Hebreus 9:23, tenhamos firme a confissão de nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Segundo Coríntios 1:20 diz: muitas são as promessas de Deus, mas em todas elas Ele vai cumprir uma por uma, porque Ele tem o sim, Ele tem o amém. Está na hora do Deus de Isaac mostrar para aquelas pessoas que não acreditam na tua promessa que Ele é Deus. Você ainda vai desfilar com Isaac. Vem cá, pastor Nilton. Você ainda vai desfilar com Isaac, e aqueles que te humilharam vão ter que ver você desfilando com Isaac, e vão ter que dizer: será que é ele? Será que é ela? E você vai dizer: sou eu, sou eu, sou eu. Se é você, adore a Deus. Levanta esse fundo musical para a igreja adorar a Deus. Adore, 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 adore. Alamandaia calabaxoe babas. Eriabandaio yabacatu yabaxebe adawe. Elemandara cabadu yacachobi abawe. Alamandara canda. Alebaxeri abadu yaca. Eriabandu yacamandu yabaia. É o Deus de Isaac chegando. É o Deus de Isaac chegando. É o Deus de Isaac chegando.
meu irmão, pode chorar. Está chegando o teu dia. Está chegando a hora de Deus cumprir o teu ministério. Está chegando o dia de Deus envergonhar aqueles que te zombaram. Está chegando o dia dele provar que Ele é Deus no teu ministério, na tua casa. Você ainda vai bater no peito e dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Você ainda vai ter esse prazer. Ai, amanda racalabachore babaranas. Ariamanda racalabachoreba. Pica xariabaduia calabago. Como é gostoso ouvir gente falando em línguas. Eu sei que Deus não fala com parede. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. Oh, meu Deus. Quando Deus me fez uma promessa, quando Ele se manifestou em mim dizendo que era Deus de Abraão, eu morava em Fernandópolis, tinha 15 anos de idade. Ele disse para mim que seria pregador, me daria uma esposa, uma família, me daria um ministério de respeito. Eu iria viajar o Brasil e o mundo, e iria ser líder de um trabalho missionário. Eu, ingênuo, 15 anos de idade, saí na minha pequena cidade de 54 mil habitantes dizendo: Deus disse que você é pregador, Deus disse que vou casar, Deus disse que vou ter um trabalho missionário, Deus disse que vou viajar aos 4 cantos da terra. As pessoas riam e diziam: você casar? Você é tão feio. Quem é que vai casar com uma pessoa feia como tu? Outros diziam: você é ser líder de um trabalho missionário. Nem missionário tu é, ainda quer sustentar os outros. Não tem nem aonde cair morto, aonde vai ter condição de ter família. Outros diziam: você pregar o Brasil e o mundo, você não prega nem dentro da tua cidade, irá para fora. Quando Deus se manifesta sendo Deus de Abraão, você vai ouvir isso. As pessoas dizendo: não vai acontecer, você está doido, isso não é real, é fantasia da tua cabeça, você não tem condição para chegar lá. Eu ouvi tudo isso passando o momento de Deus de Abraão no meu ministério. Mas quando Deus resolveu aparecer como Deus de Isaac e me tirou de Fernandópolis, me trouxe para Campinas, me deu a Melissa como esposa, uma morena de cabelo castanho claro e olhos verdes, as pessoas começaram a ver que o Deus de Isaac existe, que o Deus de Isaac cumpre promessa. Quando eu tive uma filha e ela nasceu com a minha cara e bonita, porque nascer com a minha aparência e ser bonita, só o Deus de Isaac para fazer isso. Quando a instituição foi fundada e começou a ter raízes, e hoje, depois de 11 anos, eu estou em um púlpito, podendo dizer para você que eu vivo aquilo que eu estou pregando. Se eu estou pregando que Ele é Deus de Isaac e cumpre promessa, porque Ele cumpriu promessa na minha vida e vai cumprir na sua também. Hoje, depois de 11 anos, sou presidente de uma instituição com a minha esposa. E lembrar que cheguei em Campinas só de mala, com um terno. Sou presidente de uma instituição pela bondade de Deus. Usamos o ato social para evangelizar albergues, presídios, febens, leprosários. Temos trabalhos missionários com drogados, homossexuais, prostitutas, garotas de programa. Ganhamos almas para Jesus. Temos apoio e trabalho missionário do Vale do Jequitinhonha. Além disso, temos uma casa que dá suporte para 30 crianças com HIV. Eu acabei de chegar da Bolívia faz um mês com uma boa notícia. Na Bolívia conseguimos uma terra de 30 mil metros quadrados e já estamos trabalhando lá com nossos missionários, com a família de missionários. Estamos construindo a casa deles. Em setembro é a pré-inauguração de um internato para 200 crianças, que vai dar comida, vai pregar o evangelho a essas crianças e dizer que Deus é verdadeiro. Eu jamais imaginei que ia sair do Brasil, jamais imaginei que ia para a Europa, jamais imaginei que ia para a América do Sul, América Latina, pregar em vários países. Jamais imaginei que seria pregador do Congresso das Irmãs da AD. Mas 11 anos depois, eu estou aqui para te dizer: o Deus de Isaac chegou na minha vida.
Pega na mão do teu irmão, levante a mão dele para cima, já estou concluindo. Levante a mão dele para cima. 11 anos depois, hoje eu divido os púlpitos com os principais pregadores do Brasil. Jamais imaginei que ia pregar nos principais eventos dessa nação. Jamais imaginei que ia ter uma casa para morar, que ia ter uma vida que eu tenho. O Deus de Isaac é fiel. Ele vai ser fiel na tua vida. Chacoalhe o braço do teu irmão e diga para ele: a presença de Deus vem descendo com cumprida a promessa dele. Diga para ele: ela vem descendo para cumprir. Quem acredita, abre a boca. Recheia o céu, vai. Abre a boca. Recheia o céu, vai. Abre a boca. Recheia o céu, vai. Abre a boca. Adore a Deus. Ariamadara calaba. Ariamando e a calabaxariabaé. É glória a Deus. É glória a Deus. Vai chegar a nossa hora. Aleluia. Quando falamos Deus de Jacó, nós não falamos do Deus que faz promessa. Nós não falamos do Deus que cumpre promessa. Nós falamos do Deus que dá proteção para quem tem a promessa cumprida. Pastor Maico, não estou entendendo. Você está pensando que depois que Deus cumprir promessa na tua vida, o diabo desiste de você? É aí que ele vai lutar mais. Mas pastor, estava achando que na hora que o Deus de Isaac chegasse na minha vida, ia acabar o sofrimento. Não, vai acabar a humilhação das pessoas dizer que você não tem promessa, porque vão ver o teu Isaac. Mas perseguição continua, luta continua, fúria do inimigo talvez pode até dobrar. Porque depois que Deus cumprir a promessa dele na tua vida, o inimigo vai tentar tomar aquilo que Deus te deu. Foi isso que ele fez, foi isso que ele tentou fazer com Jacó. Quando falamos Deus de Jacó, falamos do Deus que protege aquele que tem promessa cumprida. Falamos do Deus que não deixa o inimigo tomar aquilo que ele nos deu. Você está entendendo o que eu estou pregando? Foi isso a história de Jacó. Por isso que ele nasceu pegando no calcanhar de Esaú, provando já desde o ventre que ele seria alguém preso ao calcanhar, alguém que não desistiria dos seus ideais. Ele lutou a vida toda para tomar a primogenitura do irmão e conseguiu. Ele enganou o pai, enganou a família para ser abençoado. Na cabeça de Jacó, quem sabe, passava a seguinte ideia: nem que for na marra, mas eu quero ser abençoado. E ele foi abençoado, mas plantou e colheu, porque a Bíblia diz em Gálatas 6:6 que o homem planta e ele vai colher. Perdão é uma coisa, a consequência do pecado é outra coisa. Deus te perdoa, mas você vai ter que pagar o preço da consequência do pecado. Quando a gente tira um morador de rua, um drogado, um ex-bandido, não pensa você que eu fico pensando assim: tadinho dele, né? Matou 10 pessoas, Jesus perdoou ele, não vai ter que se entregar para a polícia. Não, eu faço questão, depois que está firme, que se entrega para a polícia. Esses tempos atrás tiramos um da rua, que ele tinha matado mais de 10 pessoas. Era violento, era um homicida, um estrupador, um enganador. Quando tiramos ele da rua, ele se converteu, ficou trabalhando conosco 2 anos. Para quem está ouvindo eu pregar, quanto tempo ele trabalhou com a gente? 2 anos depois eu disse para ele: está na hora de se entregar para a polícia. Ele olhou para mim e disse: pastor, mas o senhor está doido? Deus me perdoou. Eu disse: não, meu filho, você tem que pagar a consequência do teu pecado. Você matou gente, você tem que se entregar para a polícia. Não, mas eu não vou sair da cadeia. Tem que se entregar. Não é que ele se entregou? Entrou na igreja como um pastor, como um obreiro, ficou na cela dos crentes, foi condenado, pegou muitos anos de cadeia. Mas olha para o teu irmão e diga: quando o Deus de Jacó chega na vida de alguém, ele chega para valer. Diga para ele, diga. 6 meses depois, a psicóloga estava fazendo uma análise psicológica com ele, se ele tinha indícios de maníaco, porque a ficha dele dizia isso. Ela olhou para ele e disse para ele assim: fulano, você não tem indício de ser maníaco e nem matador. Eu não sei o que está escrito aqui, se é verdadeiro ou falso, mas pelo que eu olho para você, muita coisa que está aqui no papel você não fez. E muitos homicídios que ele estava respondendo não tinha sido ele. Ele
não estava respondendo os homicídios que ele tinha feito. A metade era dele, a metade era de alguns comparsas. E ela disse: eu acho que você não fez tudo isso não. Eu vou fazer um laudo dizendo que você só está dando gasto para o Estado. O Estado gasta na época R$700 com você por mês. Para que gastar R$700 com você por mês, se você não gera perigo a ninguém? Se você é um homem de Deus, é um pastor aqui dentro dessa cadeia, eu vou fazer uma carta para ver se te coloco no semiaberto. Quando ele ouviu isso, ele entrou em jejum. 2 meses depois, ele estava no semiaberto aqui em Hortolândia. 3 meses depois, ele estava solto da cadeia, sem dever nada para a polícia. O Deus de Jacó ainda protege, o Deus de Jacó ainda guarda, o Deus de Jacó ainda faz milagre. O inimigo não vai tomar. Quem acredita, levanta a mão e adore ao Senhor. A Bíblia diz que quando Jacó chega na casa do seu tio, quando ele foge de Esaú, ele trabalha 7 anos por Raquel. É enganado pelo seu tio, trabalha mais 7 anos, 14 anos, pagou preço do seu pecado, a consequência ele teve. Plantou engano, colheu engano. Trabalhou mais 6 anos, total de 20 anos. 20 anos depois, Jacó não era mais o mesmo homem. Era rico, próspero, produtivo, porque Deus estava na vida dele. Quando ele volta para casa, ele quer reencontrar o irmão Esaú que ele enganou e quer perdão. Então ele passa o val do Jaboque, manda toda a sua família e ele vai lutar com Deus. Quando ele luta com o anjo, muitas pessoas não entendem porque Deus mudou o nome dele. Deus chega nele e diz assim: o que queres que te faça? Por intermédio daquele anjo. E ele diz: Senhor, me abençoe. Eu quero que o Senhor me abençoe. Ele tem um sinal na coxa que vocês conhecem a história. E Deus muda o nome dele de Jacó, ou seja, pega ao calcanhar. Aquele que pega ao calcanhar, aquele que segura no calcanhar, aquele que pega no pé. Esse é o nome dele. O suplantador, enganador e coisa do tipo que se ouve pregar é uma maneira de expor o que Jacó foi na história, mas no texto original o nome dele é preso ou seguro ao calcanhar. Quando o anjo muda o nome dele, o anjo diz: a partir de hoje o teu nome não é mais preso ao calcanhar, o teu nome é Israel, lutastes e prevaleceste com Deus. Você sabe o que o anjo estava dizendo para ele: Jacó, quando você chegar lá na casa do teu pai com toda essa riqueza, eles vão achar que você enganou mais alguém, eles vão achar que você roubou mais alguém, mas na hora em que eles acharem que você roubou, enganou mais alguém, eles vão ver a glória de Deus na tua face e vai perguntar: quem é você? E você vai dizer: eu sou Israel. Tudo que vocês veem não é fruto do meu pecado, e sim fruto do meu trabalho. Eu lutei a vida toda com Deus, prevaleci, eu fui fiel no pouco e Deus me deu toda essa riqueza. Quando Jacó chegou lá, alguém diz: lá vem o enganador, lá vem aquele que roubou. E Esaú chegou e disse: eu vou matar, vou pegar ele. Mas quando Esaú viu que não era mais o mesmo, que Deus tinha mudado o caráter dele, Esaú não pode relar um dedo em Jacó, porque o Deus de Jacó ainda dá proteção. O Deus de Jacó não deixa tomar o que é teu. Se você acredita, fica de pé e dá glória. Fica de pé e glorifica a Deus. A Bíblia diz que nenhuma arma forjada contra ti prosperará. A Bíblia diz, 1 João 4,4, que o maior está com você do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz, 1 João 5,18, que aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não tem poder de lhe tocar. Ninguém vai tocar no teu casamento, nas tuas bênçãos financeiras. Ninguém vai tirar o que Deus deu para Adé aqui em Limeira. Ninguém vai tomar. O Deus de Jacó é fiel. Só não dá glória a Deus quem não está entendendo. Só não adora a Deus quem não está ouvindo a voz dele. Eu quero chamar você aqui na frente.
Que quem sabe você está vivendo a face do Deus de Abraão. Você está recebendo promessa. Ou quem sabe eu quero orar para você que está vivendo a face de Isaac. Deus está cumprindo promessa na tua vida. Mas quem sabe é preciso orar para pessoas que já estão vivendo a face de Jacó. Precisa de proteção. Porque o diabo quer destruir teu casamento, teu ministério, tua vida financeira. Quer arrancar tudo que você construiu até hoje. Se você está vivendo algumas dessas 3 fases, que duvido que ninguém aqui está vivendo. Duvido que ninguém aqui não está vivendo uma dessas 3 fases. Eu quero que você saia do teu lugar. Venha aqui na frente agora. Venha dando glória a Deus. Eu sei que está um pouquinho tarde. Mas eu tenho certeza que nada é melhor do que essa hora extra que a gente vai fazer agora. Você se comportou até agora, adorou a Deus, deu glória a Deus. E por que não buscar o milagre agora, no momento da bênção? Venha, venha, venha. Venha buscar o que é teu, venha, venha. Venha buscar o que é teu, venha, venha. Alamandoreba sheba tuya kawema. Alamanduya kantuya bashebada. Venha você que está doente, venha ser curado. Venha você que está com problema na família, venha ser restaurado. Venha você que está fraco espiritualmente, venha ser renovado. A palavra de Deus, ela ainda tem poder. Ela é fiel. Venha, venha, olha quanta gente está precisando. Olha quanta gente está precisando do milagre. Venha. Alamanduya kandara basho e bandarabakaya. Alamanduya cantu yabashe. Oh, aleluia. Venha, se tiver mais gente, venha. Venha, meu irmão, pagar o preço pela tua vitória. As coisas de Deus não são de graça, não. Ainda a gente tem que se humilhar para receber. Ainda de vez em quando a gente tem que se expor um pouquinho para receber. Ainda a gente tem que suar a camisa ainda para receber. Ele faz a promessa, ele cumpre a promessa, ele dá proteção, mas precisa buscar para receber. Eu quero fazer uma oração por você agora. Deus me deu aqui tantas visões. Escuta o que eu vou dizer. Há 4 meses atrás, em uma das congregações que eu congrego no Novo Ângulo, em Hortolândia, na cidade que o Rodrigo mora, o pastor Eliezer, pastor de uma das nossas igrejas da Assembleia de Deus, do campo que congrego, ele estava dando Santa Ceia. Acabou o culto de Santa Ceia, foi embora para casa. Quando ele chegou em casa, os bandidos arrombaram a porta da casa dele e não havia móveis dentro da casa. Não havia nada. Eu até contei isso uns dias atrás. Isso está dando uma repercussão tão grande em Hortolândia. Ele caiu de joelho no chão e disse: Senhor, enquanto eu estou cuidando do teu povo, o Senhor permite que o bandido tome aquilo que é meu? Eu quero de volta aquilo que eu paguei o preço a vida toda para ter. Tinha TV, tela plasma, tinha som, tinha computador, roubaram tudo, eletroeletrônico, eletrodoméstico. Quando foi no outro dia, 2 bandidos bateram palma na casa dele, ele saiu para fora, os bandidos estavam armados, disse: pastor Eliezer. Ele disse: pois não, entra dentro do carro. O crente é doido, ele entrou dentro do carro e foi com os bandidos. Os bandidos levaram ele para uma casa, numa das quebradas lá de Hortolândia. E quando entraram lá, abriram a porta e disseram para ele: o que for do senhor, o senhor pega e pode levar para a tua casa. Ele entrou lá e disse: meu Deus, minha televisão, meu som, meu computador, está tudo aqui, tudo que roubaram está aqui, é meu. Aí o bandido disse: eu sou o traficante do lugar, e eu tenho uma visão que crente, homem de Deus, não pode tocar. E eu descobri quem é que roubou o senhor. Abriu uma porta, tinha um moço todo amarrado e disse: eis aqui o nóia que te roubou. É a linguagem que eles usam. Eis aqui o menino que roubou o senhor. Colocou a arma na cabeça dele e disse: eu vou matar ele agora, ou o senhor quer que eu mato depois? O pastor não estava acreditando o que estava acontecendo. O traficante pedindo para o menino devolver o que era dele. O pastor disse: meu filho, deixa ele viver, porque com uma lição dessa, nunca mais ele vai tocar naquilo que é de crente. Nunca mais ele vai tocar naquilo que é de Deus.
O Deus de Jacó ainda fala. O Deus de Jacó ainda cuida. O Deus de Jacó ainda defende aquilo que é teu. Coloque a mão em cima da dor agora. Se você precisa de uma bênção familiar, coloque a mão sobre o teu peito agora. Se você precisa de um renovo, coloque a mão sobre a tua cabeça agora. Enquanto ela vai cantar assim, eu quero que você comece a dar glória a Deus. Abre a tua boca, começa a dar glória a Deus. O Deus de Abraão vai se manifestar aqui. O Deus de Isaac vai descer aqui. O Deus de Jacó vai fazer um milagre. Abre a boca, dá glória, dá glória, dá glória. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Adore a Deus. Tem gente adorando, adore. Toma-me conforme Receba o milagre agora. a tua palavra. Será que eu posso ter a ajuda de uns 5 obreiros aqui para me ajudar? Enche-me até que ache só a ti. Então, adore a Deus, adore a Deus. Adore, adore a Deus. usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, usa-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao meu. Quero ser usado da Tem gente recebendo! maneira que te Tem gente agrade, recebendo! ora em qualquer lugar. Adore a Deus! Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me. Adore a Deus, adore a Deus. Tem gente recebendo, receba aí agora. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele ainda fala. Receba, 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 receba. Glória, Enche-me, Alabandaracatuiabaia. usa-me, Senhor, como um farol que brilha à
prometeu, ninguém toma. Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. Adore, abrace ele e profetiza. Receba de Deus o bálsamo. Receba o bálsamo. Receba o bálsamo de Deus. Receba o bálsamo. Receba o bálsamo de Deus. Receba o bálsamo de Deus.